Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jeff Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jeff. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado todas as quartas-feiras, harmonizando o nosso ambiente doméstico, harmonizando as nossas vidas com a leitura sempre edificante de páginas aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. É um conceito muito interessante, né, que Kardec nos deixou para refletirmos e praticarmos principalmente. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo a Deus nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais, que estejam conosco durante toda essa noite, durante todo o período em que estivemos aqui reunidos, para recebermos essas bênçãos e esse amparo divino. Que todos os amigos que estiverem nos assistindo sejam abençoados e iluminados em seus lares e em suas vidas. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos lendo o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Nós já lemos algumas partes aqui do livro. Hoje nós vamos ler o item 5, que é o advento do Espírito de Verdade. Na verdade, essa mensagem, o advento do Espírito de Verdade, são 4 mensagens, né, sobre esse assunto. São mensagens curtinhas, né? Eu até inicialmente tinha colocado todas de uma vez só, mas para a gente refletir sobre cada mensagem, né, então a gente vai, como se diz, a gente vai dividir em 4 vezes sem juros, né? Então hoje a primeira mensagem e nos próximos 3 programas o mesmo assunto, né? O advento do Espírito de Verdade. A primeira mensagem que nós vamos ler aqui é a do Espírito de Verdade, né? Em Paris, 1860. Então vamos lá. Eu venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer destruir a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos em vista da carne, pois a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que se foram faça-se ouvir para vos chamar a atenção. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossas inteligências, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos, para iluminar a vossa estrada e vos reconduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou sensibilizado pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vendo o céu, caem no abismo do eu. Crede, amai, meditai nas coisas que vos são reveladas. Não junteis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que além do túmulo que julgastes vazios, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Eu gosto muito dessa frase final aí desse texto, e cada dia que passa, infelizmente, eu percebo que alguns companheiros espíritas, às vezes por vários motivos, né, acabam não entendendo, né, essa frase. Ó. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Porque a gente parte do pressuposto, né, que nós espíritas somos unidos, estamos amando-nos uns aos outros, e infelizmente essa não é uma realidade que a gente vê. Por mais que nós tenhamos o Evangelho de Jesus como lema de vida, como um guia seguro para as nossas caminhadas, a gente percebe que infelizmente alguns companheiros, né, ainda talvez enraizados, né, de
de doutrinas anteriores, né, de vidas anteriores, acabaram não entendendo realmente a mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque Jesus disse para amarmos uns aos outros. E esse é um ensinamento para todos os cristãos. Independente de ser espírita, católico, evangélico, né, todos os cristãos deveriam ter isso como lema de vida. E para os espíritas mais ainda, porque nós temos a fé raciocinada a nosso dispor, nós sabemos por que acreditamos, porque nós refletimos a respeito de tudo aquilo que nos é ensinado. Nós não temos um sumo sacerdote, né, que vai lá, faz a sua pregação, e aquilo é lei, e temos que acreditar cegamente, e se não acreditarmos vamos para o inferno. A gente sabe que não é assim que funciona. Nós temos um outro entendimento das passagens de Jesus. E quando ele diz aqui, né, o Espírito de Verdade nos diz para amarmos uns aos outros e nos instruirmos, é para que a gente tenha como norma de vida os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita. Então por que ainda hoje nós temos aí companheiros espíritas muitas vezes com rivalidades uns com os outros, casas espíritas com rivalidades uns com os outros, companheiros espíritas não aceitando determinados trabalhos uns dos outros? E aí eu entro na nossa seara aqui do Jeff Sorocaba, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Infelizmente, para muitos companheiros espíritas ainda é tido como polêmico, como algo antidoutrinário. A gente ouve, né, de alguns companheiros espíritas, né, infelizmente, frases como essa. Ano passado, em 2023, uma entidade federativa aqui do estado de São Paulo publicou uma carta recomendando às casas espíritas para não fazerem, né, nenhum tipo de trabalho em prol dos animais, algo extremamente desagradável, né, desnecessário, um documento como esse, principalmente para as casas que são filiadas a essa entidade federativa, e causando, né, de uma certa forma, confusão na mente de alguns espíritas. Na época fiz lives a respeito disso, falei a respeito disso, né, mas será que esses companheiros espíritas que estão à frente do movimento espírita não se lembram dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo? Para aqueles que se esqueceram, né, vai aqui o lembrete, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, o advento do Espírito de Verdade, mensagem do próprio Espírito de Verdade, bem no finalzinho da sua mensagem: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Esses companheiros que fizeram essa carta, que publicaram essa carta, primeiro, não estão amando os companheiros espíritas que têm como trabalho um trabalho voltado aos animais. E também não estão amando, também não estão se instruindo, porque tudo aquilo que a gente fala aqui, no Jeff Sorocaba e outras casas que fazem também o trabalho de assistência espiritual aos animais, tudo aquilo que nós falamos aqui está baseado na doutrina espírita, nas obras básicas, na invenção da nossa cabeça, não é uma opinião pessoal. Então essa frase me marca muito, e eu só tenho a lamentar que, infelizmente, dentro do movimento espírita, nós ainda encontramos companheiros que não entenderam essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica da doutrina espírita. Bom, estamos fazendo a nossa parte, estamos levando conhecimento para as pessoas. É o nosso papel aqui no Jeff Sorocaba, aqui nos nossos programas de quarta-feira, nas nossas palestras presenciais, nas nossas atividades online. É a nossa missão, levar conhecimento, levar amor para as pessoas que estão nos assistindo e aqueles que têm ouvidos para ouvir, principalmente. Antes de encerrarmos, vamos juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos,
nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa Evangelho no Jefa e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, pessoal.